Isso já tá ficando insuportável. Tudo que tá sendo lançado ultimamente são reboots, remakes, sequências, prequências, spin-off, live action. É sério, tá difícil alguém ter uma ideia nova? Há algumas semanas eu tava vivendo a minha vida tranquilamente, até que me apareceu uma puta propaganda do novo filme live action do Peter Pan. E nesse momento o meu cérebro entrou em declínio. É live action da Pequena Sereia, é live action da Cinderela, é Pinóquio, é Rei Leão, o live action da Moana já foi confirmado. Já foi o suficiente. Chega, pelo amor de Deus! O pior de tudo é que a Disney gasta uma quantidade absurda para divulgar esse tipo de filme. Na época que Desencantada foi lançado, na Disney Plus, a Disney ia lançar bem próximo a essa data uma animação que eu só fui descobrir que existia quando o filme já tinha saído do cinema. O filme até teve divulgação, mas não foi feito da forma que deveria. O bagulho tava no cinema! E eu não sei se vocês conhecem o Craig McCracken. Esse cara foi responsável por criar séries animadas que fizeram muito sucesso. Meninas Superpoderosas, A Mansão Foster para Amigos Imaginários, e eu até podia continuar essa lista. E esse cara apresentou 16 ideias para Netflix e todas elas foram recusadas. E sinceramente, pra mim isso é inexplicável, porque pra quem gastou dinheiro fazendo isso aqui... I don't wanna hurt you. Vocês estão de sacanagem! É difícil defender, né? Mas bem, eu assisti o filme original de 53 pra poder assistir o live action depois, só pra ter uma base mesmo. Se você espera que esse filme seja extremamente parecido com o original, eu sinto muito, não é o caso. O filme começa com a Wendy e os irmãos dela brincando de Peter Pan, e ela leva uma bronca do pai porque ela quebrou o espelho, e pra tentar tirar o dela da reta, ela fala que a culpa foi dos irmãos dela. Por que você disse isso? Por que disse que era culpa nossa? Aqui é cada um por si. Tá bom, agora você foi meio escrota. A Wendy tá com raiva porque ela está crescendo e vai ter que ir pra um tipo de internato pra meninas. E durante a noite o Peter aparece e assim como no filme original ele tá ali procurando a sombra dele. Só que nesse filme ele não foi lá só pra isso, ele também foi pra buscar a Wendy, pra poder levar ela pra Terra do Nunca, já que ela disse que não queria crescer. O Peter acaba levando não só a Wendy, mas também os irmãos dela pra Terra do Nunca. Sinceramente, eu esperava mais. Um pouco mais, não sei... colorido? Eu não tava preparada pra um cenário parecido com o filme da DC, sabe? Batman, Cavaleiro das Trevas. A gente então conhece o Capitão Gancho que começa a atirar neles e eles acabam se separando. Então vocês devem ser... Os meninos perdidos. Todos nós somos. Nem todos são meninos. E daí? E eu realmente não entendia isso quando criança, o porquê os meninos perdidos eram apenas meninos. Mas com esse filme eu decidi fazer uma leve pesquisa e eu descobri que tanto no livro quanto na peça original é citado que eram apenas meninos porque as meninas eram espertas demais para poder se perder. O que me leva a pensar que talvez o que colocaram nesse filme aqui não foi muito um elogio. Os irmãos da Wendy são capturados pelos piratas que pretendem usar os meninos como isca para poder pegar o Peter. Mas no final o Peter salva as crianças. Como vocês acharam esse lugar? O Peter achou. Que nem achou todos nós. Que nem ele me achou. E na minha cabeça eu sempre tive uma imagem um pouco conturbada do Peter Pan, porque pra mim ele sempre foi um sequestrador de criancinhas. E nesse filme eu tive a comprovação disso. Porque quando o Peter vai buscar a Wendy pra levar ela pra Terra do Nunca, ele tenta fazer isso com ela dormindo. Em outras palavras, sequestro. Se ele tivesse sido bem sucedido, a menina ia acordar sem sequer saber onde ela tava. Então não me vem com essa de que ele te achou, não. Isso aí tem nome. E esse não é o único crime que ele tem na conta dele. Ele também cortou a mão de um cara. Esse moleque é nitidamente um psicopata. A Wendy começa a fazer muitas perguntas sobre o passado do Peter e ele fica... Bom, ele não fica muito feliz. E sai batendo porta. A gente descobre o passado do Gancho e do Peter. O Gancho foi o primeiro menino perdido e eles dois eram melhores amigos. E um dia, ele simplesmente foi embora da Terra do Nunca e quando voltou, ele tinha crescido. O Capitão Gancho encontra o esconderijo dos meninos perdidos e mata o Peter. Eu acho que eu não gostei dessa aventura. Ele prende as outras crianças e conta a verdade sobre o porquê ele saiu da Terra do Nunca. E resumindo, o Peter mentiu. Ele contou como se o Capitão Gancho tivesse ido embora simplesmente porque quis. Mas na verdade ele tinha sido expulso pelo próprio Peter. E o motivo? Era porque ele sentia falta da mãe dele. Mas quando ele voltou pra casa ele não conseguiu encontrar a mãe e foi salvo pelos piratas. Um vilão sempre será um vilão, se a história for contada pelo herói. Tá, ok, vamos lá. Essa foi a típica tentativa de humanizar o antagonista. Além do mais, no original não tem nenhuma explicação concreta de como o Gancho chegou à Terra do Nunca. E aí a gente vê que o Peter ainda tá vivo. Ele foi salvo pela tigrinha. Ok, se o corte não te matou, beleza, mas e a queda?
Você caiu de uma altura absurda. Não tem um osso quebrado. É o poder da amizade. Antes de pular da prancha, a Wendy começa a pensar em coisas boas. E no início do filme, quando ela começa a pensar em coisas boas, ela pensa na sua infância, na época em que ela era uma criança feliz e contente. Mas agora ela começa a pensar em crescer, em como a vida dela vai ser boa se ela ficar mais velha. Essa daí realmente não faz ideia do que é ter um boleto para pagar. Você tem a magia do menino. Não, essa magia não é de menino nenhum. Realmente não é. Vocês só voam por causa da Sininho. E ninguém agradece a ela. O Peter aparece e começa uma cena de luta. A Wendy, ela vira uma espadachim. Do nada. É claro, você brincar com seus irmãos usando espadas de madeira uma vez ou outra transforma você num verdadeiro esgrimista. Por que não? Os piratas são jogados para fora do navio e as crianças usam um barco para poder voltar para Londres. A mãe do Wendy escuta um barulho vindo do quarto dos filhos e vai lá dar uma olhada. E quando ela chega, ela descobre que a filha dela raptou um bando de criança. Quem são essas crianças? E essa é a reação dela. Mãe, é isso, né? Mais uns filhos aí pra tu cuidar. Se vira. De onde vocês vieram, crianças? Eles vieram da Terra do Nunca, papai. Terra do quê? Senhora, se eu fosse você, eu ficaria um pouco mais preocupada. A polícia pode bater na sua porta a qualquer momento. Mas a história não acaba aí. Poderia, mas não foi o caso. O Peter conta sobre o passado dele. Antigamente ele morava na casa da Wendy e um dia a mãe dele brigou com ele e disse que ele tinha que crescer. Revoltado com isso, ele simplesmente fugiu e foi parar na Terra do Nunca. Tu tá me dizendo que tu fugiu de casa porque a tua mãe mandou o quê? Você arrumar a cama? Encher a garrafa d'água? É um motivo meio ruim, mas tá bom. O Peter diz que não tá pronto ainda pra crescer, então ele pega o barco e volta pra Terra do Nunca. Então tá, na maioria das vezes os live actions da Disney têm duas opções. O filme pode ser idêntico ao original ou completamente diferente. O que, na minha opinião, não é uma coisa ruim. Além do mais, se for pra fazer igual, não tem por que fazer. Então eu até recebo bem as alterações feitas no filme. Mas, diferente do live action de Pinóquio, que até hoje eu acho que eu tive apenas um devaneio, ou quem sabe, sei lá, um delírio, Peter Pan e Wendy até que foi um filme legalzinho de assistir. Questionável, sim. Desnecessário, sem sombra de dúvidas. Lembrou muito a sensação que eu tive quando eu assisti o live action de Mulan, que é inegável que aquele filme foi ruim. Mas quando eu assisti, eu pensei que até que o filme foi legal. Só que uns minutos depois eu fiquei repassando as cenas do filme na minha cabeça e foi naquele momento que eu percebi que eu tava me iludindo. Aquele filme era uma verdadeira desonra. Já chega! Desonra! Desonra pra toda a sua família! Pode anotar aí! Eu gostava tanto do filme original que eu comecei a minimizar os erros do live action. E eu fico me perguntando, a gente gosta dos live actions da Disney porque os filmes são bons ou por causa da nostalgia? Sinceramente, na minha opinião, em algumas ocasiões é só a segunda opção.